sejam bem-vindos ao podcast mais inquieto da cidade. Eu sou a Júlia. E eu sou a Bia. Está começando o segundo episódio do Inkcast. E esse segundo episódio a gente vai falar sobre amizade na fé. E não tem como falar de amizade sem pensar em duas pessoas. Não é eu e a Júlia, eu sei que vocês pensaram na gente, mas são duas pessoas muito especiais que estão aqui há anos mostrando pra gente sendo exemplo de amizade. No banheiro e fazendo animação. Aí a gente se conheceu lá. Foi. Sim, mais próximo. Aí depois a gente fez o Coração Inquieto juntas. Fizemos na mesma equipe, mas não ficamos amigas. Não ficamos amigas. Mesma equipe. Quem diria? Quem diria? Quem falava mais nessa aqui? Nenhuma das duas. Não era nenhuma das duas. Nenhuma das duas se expunha, nada. A gente era adolescente tímida. Eu acho que a gente passou por um momento... Nenhuma das duas falou lá no encerramento. Nenhuma das duas. Aí estão compensando agora. Exato! Eu acho que foi um pouco. Quem falou não tô aqui. Não tá. Não tá. Aí, quando a gente foi prestar o vestibular, nós descobrimos que a gente ia fazer... Queríamos o mesmo curso, né? Foi. Que era Direito, que a gente tava estudando. Pode contar, amiga. E a gente queria na UFMG, né? Frustradas. A gente não fez, mas pelo menos frustraram as duas juntas. A gente queria na UFMG. Quando saiu o resultado do vestibular, eu tava plena dormindo. E a primeira mensagem que eu li foi da Maria Clara, me contando que a gente tinha sido aprovadas. Fui eu que contei pra Gabi. A gente nem era amiga na época. Não. Eu tava de boas, assim, eu pensei que era tarde. Eu lembro que a gente saiu do Enem e foi pra missa. Eu lembro de te encontrar na missa, depois do Enem. Aí a gente comentou, assim, e ficou uma coisa assim. Mas aquela coisa, tipo assim, ninguém queria falar muito também, porque vai que a gente tinha ido mal. E aí foi a Maria que me contou que eu tinha passado. Foi. E aí nós duas passamos no mesmo turno da faculdade e aí a gente começou a ser amiga. Eu lembro que no meu primeiro dia da faculdade, eu só sabia onde era a sala, porque você entra lá na faculdade de Direito, é lá embaixo, aí você tem que subir a escada. Eu só sabia onde era a sala porque eu fui guiada pela voz da Gabriela. Na hora que ela entrou lá embaixo. Anunciadora, entendeu? É isso. Lá embaixo, lá no pé, eu já ouvi a voz da Gabriela. Mostrando caminhos para a Maria Clara. Foi, exatamente. Então foi uma amizade que começou aqui dentro, mas se concretizou mesmo só na faculdade. Foi. E aí a gente ficou amigas na faculdade. A gente ficou muito amigas lá, tipo, duplinha inseparável, todas as provas em dupla éramos nós duas. A Maria, pra ir pra faculdade, passava na porta da minha casa, assim, muito perto, então ela me ofereceu carona. E eu pegava carona com ela todo dia, praticamente. Então, acho que foram uns 2 anos, né, assim. Às vezes mais, aí depois foi estágio, né, aí ficou um pouco mais difícil. Mas a gente convivia na faculdade, na hora de ir embora, no lanche, tudo. E aí ela falou assim, Gabi, vamos no Inquietude, vamos dar mais uma chance, vamos... Ela foi me puxando pra cá. E aí eu fui participando até... Realmente, tipo, aí eu falo que ela... Tipo, me deu Inquietude, me deu os amigos dela, porque são meus amigos hoje. E me mostrou uma versão de Jesus jovem, porque como ela falou, eu era muito acostumada com Deus dos casais, né? Meus pais são muito participativos, então eu tinha muito essa visão do Ovisa, do encontrar. E aí foi a Maria que me proporcionou encontrar com esse Jesus na face jovem, que é muito legal, através da Inquietude. Então você conheceu o Inquietude pela Maria. Sim, eu me apaixonei pela Inquietude pela Maria. Já conhecia antes, Isso, né? Já conhecia antes. Foi. Eu lembro, tem umas coisas muito engraçadas, por exemplo, acho que foi no nosso 2º ano de faculdade, a festa de aniversário da Gabi e a festa de aniversário da Vitória Mugar foi no mesmo dia. Vocês imaginam isso acontecendo numa realidade de hoje? Não, porque elas não eram amigas. Não. Então uma não... E aí eu tive que sair de uma e ir pra outra. Sim. E eu fiquei brava. Quem é essa Vitória Mugar? Quem Mal ela sabia acha ela. E Mal sabia ela que hoje é a Vivi. É a Vivi. Exatamente. Mas foi eu e o Arthur, porque o Arthur, namorado dela, fez o Coração Inquieto que eu coordenei. E aí, foi o meu. É verdade. O melhor. E aí quando ele veio também, ela passou a vir mais. E uma coincidência é que o meu Arthur, meu namorado Arthur, fez o Coração Inquieto que ela coordenou. Eu amo. Amei. A gente ama achar significado em tudo também. E eu fui madrinha do Arthur, então eu tenho parte dele. Olha aí, eu também. Ele amou as famílias dele, quis participar, e aí
Foi isso, só por isso você voltou pro Inquietude. Amiga, sim, obrigada. De nada, amiga. E vocês imaginam, assim, vocês acham que a vida de vocês seria diferente se vocês não tivessem cruzado aí com Inquietude no meio do caminho? Nossa, muito. Nossa senhora, com certeza. O Inquietude, ele uniu a gente, assim, muito mesmo. A gente passava a faculdade conversando sobre o Inquietude, planejando coisas do Inquietude. E, não sei, acho que ele foi uma pauta em comum para nós duas, que nos aproximou e que reverberou, assim, toda a nossa vida, no meu namoro, no namoro da Maria, na nossa amizade, nas nossas conversas com os amigos da faculdade. A gente trouxe todo mundo pra cá, né? Assim, metade do nosso grupinho de faculdade fez. Convencer todo mundo a fazer o coração inquieto, vindo inquietaço. Então, ele foi, assim, muito importante pra nós duas. Eu acho que ele deu uma fidelidade pra gente, assim, porque é igual a Gabi falou, a gente matava muita aula pra falar do Inquietude. Porque a gente foi da coordenação na mesma época, juntas. Então, tinha muitos planejamentos que a gente fazia juntas. Planejamentos tretas, assim. Quando dava uma treta, a gente fazia lá, então era sempre assim. Tipo, olha, amiga, a gente vai chegar na reunião e vai falar isso, e vai fazer surpresa, tá bom? E aí você traz dois pontos, aí depois que eu falar isso. E era uma... Ou a gente tava irritada com alguma coisa em comum e era bom encontrar outra pessoa que tava identificando a mesma coisa. Gente, que eu digo. Vivemos na pele. E eu lembro que um dia no corredor da faculdade vocês me pararam. A primeira vez que eu fui falar no Inquietude, vocês me pararam no meio do corredor e falaram: você vai falar sobre São Miguel Arcanjo tal dia. E saíram, e eu lá, que nunca tinha falado na minha vida, eu fiquei. Tá vendo? Então deve ter sido pós uma reuniãozinha de vocês. Provavelmente. Então a gente pensava muito em Inquietude. Isso, a gente pensava em Inquietude. Muito. Muito. Mais do que falar mal ou alguma coisa assim, a gente pensava muito em Inquietude, no que a gente queria transformar ele de melhor, o que a gente pensava para a coordenação estar mais unida, para os meninos estarem mais unidos. Tipo, a Maria sempre falou uma coisa que eu acho muito real, que é o grupo reflexo da coordenação. Ela sempre falou isso. Sim. Então a gente pensava muito em como fazer uma coordenação melhor, em quais assuntos que nós estávamos interessadas em saber. Porque a gente pensava, se a gente quer saber isso, é muito provável que os meninos também queiram. Por exemplo, a minha primeira reunião da coordenação, ou do Inquietude, a primeira vez que eu falei, foi com a Maria. E foi sobre... Era o Dia das Mulheres na época. Foi mesmo. Era o Dia das Mulheres. E a gente falava muito sobre falta de exemplos, assim, tem Nossa Senhora, mas que às vezes a gente não conhecia muitas mulheres da Bíblia, a gente não tinha tantas referências, a não ser as mais clássicas, e a gente queria transformar um pouco isso. E aí a gente foi e falou, vamos fazer uma reunião. Aí a Maria falou, então vamos fazer uma reunião sobre isso. Levou pra coordenação, na época eu não tava, eles aprovaram, e a gente fez a reunião, e foi assim, muito legal pra nós duas. E... Acho que você fez uma reunião dessas depois, né? E foi muito legal mesmo. Você, né? Não, eu fui com a Leonora e com a Vivi. Mas a primeira reunião da Júlia e da Leonora foi comigo. Sim, foi mesmo. E então a gente pensava muito o grupo, assim, a gente teve uma vez que a gente falou, vamos falar de relacionamento? Ninguém botava muita fé, mas a gente sentia que era uma coisa que a gente precisava. E a gente foi lá e falou. Então eu acho que a gente pensava muito o grupo. E ele alimentava muito a nossa amizade de querer crescer na fé juntas, de querer conhecer uma igreja, né, mais acessível pra gente, que vinha com os nossos valores, e o Inquietude foi muito isso pra gente. E eu acho que isso reflete muito pra gente, porque essa vontade de vocês falarem coisas que vocês tinham interesse, fazia com que todas essas reuniões, nessa primeira eu ainda não frequentava o Inquietude, mas todas essas outras, tipo, vocês vão falando e vai vindo na minha memória várias vezes que vocês duas já falaram juntas e são coisas que me marcaram muito, sabe? Essa de relacionamento, eu lembro que teve uma vez que vocês fizeram, foi uma reunião diferente, assim, que vocês colocaram a imagem de Nossa Senhora no meio, a gente sentou em volta. Gente, aquilo ali pra mim foi maravilhoso. Então eu acho que isso vem muito disso, de vocês terem interesse naquilo que vocês estão falando, sabe? E vocês têm muito essa coisa de pensar
algo diferente para chamar a atenção de todo mundo. Então acho que vocês conseguem passar isso muito bem, que são coisas que me marcaram muito todas as vezes que vocês falaram. Que fofa. Muito bom, feliz. Eu acho que o Inquietude, ele traz pra gente também muito autoconhecimento. Então, toda vez que a gente se envolve numa coisa, num grupo, você vai descobrindo coisas sobre os seus sentimentos e as suas formas de reagir. E eu desabafava isso com a Gabi e a Gabi desabafava isso comigo. Então, a gente criava uma intimidade. Porque quando você tá falando assim, eu não gostei disso que aconteceu na reunião de coordenação, você fala mais sobre você e sobre o seu sentimento do que sobre a reunião de coordenação. Então, a gente conversando isso e desabafando, a gente criou uma intimidade de saber como uma e a outra funcionam. Então, tinha coisa que eu já sabia que ia irritar a Gabi, tinha coisa que ela já sabia que ia me irritar, tinha coisa que a gente já sabia que ia ficar alegre, que ia rir, que ia dar certo. E eu acho que a gente também foi muito... assim, a gente apoiava quando tinha que apoiar, a gente freava uma outra quando precisava frear. Então, às vezes, uma coisa que a Maria sentia muito intenso, eu falava, amiga, calma. Ou uma coisa que eu sentia, mas quando eu sentia muito intenso, eu falava, não, amiga, olha por esse lado, olha desse outro jeito. E aí, isso foi fazendo com que a gente aprendesse a lidar com as coisas da nossa vida também, pelo que a gente vive no Inquietude, e se aproximar muito, igual a Maria falou. Então, acho que se não tivesse Inquietude, nossa amizade seria muito diferente do que ela é. E eu acho que a coordenação, assim, o Inquietude também é um lugar pra gente discordar, ter opiniões diferentes. São coisas separadas, assim, o relacionamento dentro da amizade e como coordenadores do grupo, mas faz a gente crescer nessas duas relações. Se complementam. Sim, se complementam muito. Então, a gente também conversa muito disso, né? Dos assuntos da coordenação e opinar, parece que tal coisa foi levada desse jeito, mas eu não concordo, e aí a gente discute e a gente cresce muito. O nosso relacionamento se fortalece muito nisso, realmente. Se amadurece um pouco, total. né? E a fé com a amizade também, vocês falando, dá pra ver que a fé de vocês fortaleceu a amizade e a amizade de vocês fortaleceu a caminhada de vocês na fé. E assim, eu e a Maria, a gente coloca a fé, tipo, Deus em tudo que vocês imaginarem. Então, assim, gente, tipo, vamos para um rolê. Vamos rezar antes? Então, tipo, apresentação da bateria mafiosa. Tá, eu e a Maria Clara, assim, uma com a outra, rezando antes da apresentação. Vou ter uma DR com o Arthur. Você pode, por favor, rezar por mim? Assim. Vou fazer qualquer coisa. Então, a gente trouxe o Inquietude muito... Acho que o Inquietude trouxe muito isso pra gente. De realmente... De uma interceder pela outra o tempo inteiro, em todas as situações possíveis. Tipo, vou sair com não sei o quê. Reza uma Ave Maria. Vou fazer uma prova importante. Reza uma Ave Maria. Então... É uma amizade, eu fiquei pensando, né, quando vocês fizeram o convite, de que extrapola muito a Inquietude, a fé que a gente tem, a nossa, né, compatibilidade em Deus juntas, porque isso aproximou muito a gente, muito mesmo. Então, de problemas pequenos a rolês, tudo tinha um Maria passa na frente, um mãe, coloca pessoas certas no nosso caminho, tudo isso. E falar sobre a fé. A gente pensa, né, tipo assim, quando a gente tem uma coisa muito legal que a gente escuta uma conta pra outra e a gente pensa, nossa, já pensou por esse lado. Nossa, quantas vezes já aconteceu da gente pensar sobre um novo ponto de vista e aí que vem a ideia pra fazer reunião. Então, toda vez que a gente se propunha a pensar em alguma coisa diferente, assim, da própria fé, conversar sobre isso, saem coisas novas, assim, sobre o que Deus significa pra gente e tal. Onde Eu a acho gente que enxerga. depois do que vocês falaram, vocês vão ter muita dificuldade de responder a próxima pergunta. Ai, meu Deus. Por quê? A gente quer que vocês pensem, tentem falar quem é Maria Clara sem Gabi, quem é Gabi sem Maria Clara. Nossa! Impossível! Não consigo. Não consegue. Nossa, é impossível! Essa é difícil mesmo. Não consigo não. Passa, pula! É porque é muito interligado e é o tempo inteiro, Sim. assim. E porque eu acho que a gente, antes da gente se conhecer, existiam muito nitidamente uma Gabriela e uma Maria Clara. E eu acho que a Maria foi me dando de melhor dela, eu fui dando o meu melhor pra ela, e hoje em dia não tem muito. Até porque quando tem qualquer problema entre a gente E que até as nossas resolve. famílias, as nossas mães agora rezam juntas às 4 horas da manhã. Sim. Então, foi
Então gerou tudo isso. Agora elas rezam juntas de madrugada. Eu acho que a Maria é, tipo, ela é da minha casa e eu sou da casa dela, eu tenho liberdade pra fazer o que eu quiser lá, assim, e ela tem a liberdade de fazer o que ela quiser lá em casa. Então, não sei se existe muito não, hoje em dia. E eu não quero que tenha essa resposta na frente, então. Não quero descobrir. E é engraçado de boa vocês contando do início da amizade de vocês, porque hoje a gente de fora também não consegue enxergar uma sem a outra. Então vocês falarem que fizeram o mesmo coração inquieto dentro da mesma equipe e não ficaram amigas, como assim? Como Não. assim? Algum dia vocês não foram amigas, sabe? Sim. Parece, acho que vocês estão realmente tão interligadas que a gente já também Muito, muito curioso isso, assim. Então, acho que não tem muito uma Maria sem Gabi agora. Não tem. Uma Gabi sem Maria. E a gente se conhece desde o quê? 2 anos de idade, porque a gente estudou na mesma escola, a Bia era até da sala da Leonor, e a Bia e tal, da escola, e a gente cresceu, a gente sabia quem era uma outra, mas assim, não era amiga. E aí no ensino médio a gente foi pra mesma escola, aí a gente se aproximou, mas eu acho que assim, a nossa amizade se concretizou quando a gente veio pra cá Com juntas, certeza. né, amiga? A gente ficou amiga assim no primeiro ano, no Foi. segundo ela já me trouxe pra cá. Foi. E eu tenho certeza que o Inquietude colaborou muito na nossa amizade. É o que eu tava falando. A amizade fortaleceu a gente na fé e a nossa fé fortaleceu a nossa amizade, assim. O Inquietude certeza. tem uma participação. Então, Gabi e muito Maria. importante. Gente! Tá vendo? A gente vai chegar lá, nós somos vocês. E ela que me puxou. Eu sou a Gabi, ela é a Maria. Viu? Tá Mas vendo? eu acho que quando uma amizade tem um propósito em comum, assim, algo além do nosso dia a dia, porque isso a gente conta e tal, mas quando tem um propósito, eu acho que fortalece muito. E o Inquietude é um baita propósito, né? Então, assim, é muito enriquecedor. Sim. A gente consegue enxergar que é uma conexão, assim, muito maior do que a gente consegue explicar. Acho que é porque era pra ser. Eu tava conversando até com o Felipe esses dias sobre isso, sobre amizades que às vezes se perdem ao longo do caminho. Aí ele falou, você acha que você seria amiga das meninas se não fosse Inquietude? Porque eu vejo elas toda semana. Aí eu falei, não sei, porque o Inquietude é realmente um negócio que interligou muito a gente, que fez a gente, nossa amizade concretizar, assim, 100% mesmo. Então eu não sei responder. Mas essa era uma super noia que eu tinha, porque... Nossa, ela falava isso Eu pra falava mim. E eu falava, pelo amor de constantemente. Deus, Gabi. Porque, assim, a gente formou tem 1 ano e meio, eu acho, né? 1 ano, na verdade. 1 ano e meio. 1 ano e meio já. 1 ano e meio, E aí eu ficava tipo assim, miga, não tem mais faculdade pra eu te ver todos os dias. Não vai ter mais Inquietude assim toda quarta, porque, assim, tem o Inquietude toda quarta, mas a gente não vem mais sempre. E não tem as reuniões da coordenação, que tipo assim, tinha semana que a gente se via todos os dias, de manhã e à noite. Na De ensaio da faculdade. bateria. E ensaio da bateria e reunião de coordenação. E eu ficava assim, Maria, e agora? Será que eu sou péssima com isso? Eu não sou boa de WhatsApp, eu não mando mensagem, eu não sou a pessoa que vê uma coisa no Instagram e manda pra outra, pra manter a interação. Tipo, você não vai desistir de mim? E tem dado certo, né, amiga? Tem dado certo. De vez em quando eu dou uma assim, De vez em quando eu tenho que mandar figurinha pra ela de oi, você me odeia. mas na maior parte do tempo dá muito certo. Então, é uma noia que eu tinha de outras relações que tem... Olha, eu sou capaz de manter uma amizade acesa. Eu juro que tem, eu acho que tem Deus nisso. Com certeza, nossa, não tenho dúvidas. E assim, todo mundo sabe dessa conexão de vocês, vocês têm uma sintonia fora do normal, mas apesar disso, a gente sabe que toda amizade tem ali aquela tretinha. Imagina. Alguma polêmica? Conta aí pra gente, alguma polêmica de vocês, alguma fofoca. A gente tá quer muito identificar. Muito. Olha ela. Vocês viram? A gente vai brigar aqui agora e você vai ficar num climão. Vamos, ao vivo. A Eu gente vai quero. perguntar até vocês brigarem. Enquanto a gente não para. É hoje que o Brasil vê essa treta. Não, a gente tem DRs maduras. Eu acho que a gente tem jeitos diferentes de lidar com sentimentos. A Gabi não gosta de conversar direto e eu gosto de conversar direto. Então isso às vezes dá uma coisa assim, ela fica no canto dela digerindo e eu fico, pelo amor de Deus, Gabriela, vamos conversar. Ai, eu sou Maria demais! Eu sou Maria. Mas aí a gente aprende, tudo a gente aprende. Tipo, aí a gente tá cada vez menos eu aprendendo a lidar com
o tempo dela de digerir as coisas e ela aprendendo a falar um pouco mais, Sim. pra não me deixar tão Nesse lugar de ansiedade, porque eu sei que é ruim também. Normalmente é assim que acontece. Aí a gente conversa e aí a gente marca É sempre assim, vou contar. A gente marca uma saída pra comer alguma coisa. Aí a gente vai comer. Aí a gente fala de tudo que vocês imaginarem. Aí quando dá 2 da manhã. O tempo, né, menina? Mas esse tempo tá quente. Eu não tô zoando, tipo, nossa, e seu Instagram? O que tem de novidade aí? Aqui, ó, desse jeito, fingindo que não existe nada. Aí até que do nada alguém começa a falar, e aí depois de 2 horas a gente realmente conversa sobre o que a gente precisava conversar. Mas aí sempre é assim, tipo, eu acho que a gente tem aprendido a se ouvir e tal, mas eu tenho esse movimento de fazer cara feia e me fechar. E aí eu não. Porque eu sempre falo que se eu falar de uma vez, não vai ser legal o jeito que eu vou falar. Então eu preciso pensar e tudo mais. Ariana, né, mãe? Ariana, com licença. Mas eu tenho feito esforço também, porque eu sei que a Maria fica sofrendo lá e, né, é paia. Mas uma treta que a gente vai contar aqui, que eu vou contar pra vocês, foi na faculdade. Um exemplo de como as coisas funcionam. Que teve uma vez, eu não sei se vocês sabem, mas a faculdade de Direito, ela não é muito bem conservada. Não tem, não. Ela é um pouco suja. Vou ter que mas só quem estuda lá pode falar mal, tá? Já deixando claro aqui. Tá. Então, ela às vezes tem algum problema ou outro com baratas. De vez em quando. Sempre, no caso. E aí, teve um dia, a gente sempre almoçava na faculdade antes de ir pro estágio. Teve uma época que a gente fez estágio no mesmo lugar, que foi na Justiça Federal. Então, a gente passava a faculdade juntas de manhã, almoçava juntas, cada uma levava sua marmita, e a gente ia juntas pra faculdade. E a gente saía do estágio, passava no Limas, lanchava e ia embora. Isso. Tipo, tamanha, o tempo inteiro juntas. E aí, teve um dia que a gente foi esquentar o micro-ondas, e embaixo do micro-ondas tinha um lugar assim, no teto que era aberto. E aí caiu uma barata na minha lancheira. Não foi isso. Foi sim. Não foi. Foi porque eu tava com medo. Foi pior do que isso. Então eu tava com medo de colocar, porque eu vi o buraco. Aí a Gabriela falou assim: deixa que eu coloco pra você. E ela foi colocar a minha comida lá. E aí nisso caiu. E tá ficando pela minha comida. Esse foi o grande problema. E aí, o que aconteceu? Caiu uma barata. Aí na hora que caiu, a gente meio que... A gente não viu. Não, eu acho que a gente viu, ficou meio desesperado, mas tipo assim, a gente procurou e não achou. E seguimos a vida. E aí meio que a gente já tava lá embaixo, que era onde a gente comia, eu olhei pra minha lancheirinha e ela tava na minha lancheira. Eu dei um berro e um grito e fiquei muito abalada, porque eu odeio barata, gente. Eu odeio muito. Eu odeio bichos. Eu gosto da natureza lá. E eu aqui com o vidro me protegendo. Então pra mim foi muito ruim. E eu fiquei brava, porque eu tinha me sacrificado pela Maria Clara. E a Maria ficou rindo da minha cara. Não fiquei rindo. Ela ficou com medo na hora. Mas depois ela ficou tipo assim, passou, alguma coisa. Só que eu não consegui, eu não lembro muito bem. Só que aí, gente, de repente, eu parei de comer e comecei a chorar. Falando que ela não tinha se compadecido da minha dor. Que eu tava muito triste, porque era sempre assim na minha vida. Eu enfrentava as coisas pelos outros e ninguém me dava reconhecimento pra esse lugar. E a Maria, tipo assim... porque assim, só uma barata. Porque assim, o que é o nosso negócio da DR? Nunca é sobre a gente, entre nós. É sempre sobre outras coisas que a gente traz pra nossa amizade, assim. E aí que gera esse conflito de percepção ou de entendimento. Então, uma coisa também que a Maria fala, tipo, ela fala isso pra mim, tipo, não traz as coisas de fora pra dentro, porque isso não tem a ver com a gente, né? E ela tem a minha memória, porque eu não lembro de nada e ela vai me lembrando. Sim. Tipo, as nossas conversas lindas e profundas, às vezes eu me esqueço, que eu já falei coisas Nossa, lindas e esses dias profundas. a gente teve uma conversa de umas, sei lá, você ficou até 3 horas da manhã lá em casa, e ela tinha chegado umas 6 pra uma reunião com o Matheus. E aí a gente simplesmente foi lembrar de toda a trajetória, assim, a gente foi lembrar de tudo. Como que eu fiquei amiga das pessoas. Porque foi tudo tão rápido que é meio nebuloso pra gente como é que isso aconteceu, sabe? Sim. E aí a gente lembrou de boas conversas. Porque a Gabi sempre fala coisas sábias e ela esquece. Aí eu lembro pra ela que ela falou coisas sábias. Isso é bom. E vocês são carinhosas, palavras de afirmação e afins uma Demais. com a outra? Somos muito. Eu acho que a gente é a maior linguagem. Tempo de qualidade, na verdade. Mais do que palavras de afirmação.
Mas a gente também tem muita palavra de afirmação. Que isso, tudo. A gente não faz uma coisa sem a outra elogiar, É né? verdade. Quando a outra não elogia, vem mil noias na A gente não vai fazer uma reunião de nada sem a outra tá, porque a gente fica assim, você não tava lá pra me dar um feedback, amiga. Tipo, coração inquieto e tudo. Amiga, foi certo. E eu a mesma coisa. É assim que faz? Foi bom assim? Precisa da validação. Precisa. Mas eu acho que a gente gosta mais de tempo de qualidade. Assim, a gente tem muito, tipo... tomar sol juntas, ver série juntas, ver filme juntas, ficar conversando muito, Papos né? profundos. Papos profundos. Esse podcast, por exemplo, 30 horas. Pode separar em um tempo. Fala pra eles o que vocês me falaram antes de começar, que não vai ter 30 minutos, não. Ô, minha desculpa, querida, gente, já. Não, impossível. 27 minutos? Impossível. É só pra gente concisa igual o Gabriel. A gente fala aqui mais. Ô, gente, mas então, assim, vocês acham que eu entendo super essa história da barata, porque não era sobre a barata, entendeu? Sim. Era sobre algo muito maior. Não, é porque eu não valorizei mesmo o esforço dela de ter enfrentado a barata. Porque eu achei que eu fui muito heroína, entendeu? De ter falado, não, amiga, você tá com medo, eu vou lá e coloco a armadilha pra você. E aí ela não valorizou isso. Eu não vi Mas no momento. Teve várias vezes que foi a situação ao contrário, então tá tudo bem. Mas eu acho que, assim, às vezes também tem tanta intimidade que coisas de fora que vocês não conseguiram resolver lá fora, vocês trazem pra dentro, né? Pra outra tentar ser esse suporte Sim. aí. Então, às vezes gera umas... Aí acaba sobrando um pouco na amizade, né? Ao invés Mas é o preço que paga. Eu acho que a amiga é pra Tá isso. pra aguentar, né? Eu também a gente também conversa muito sobre isso. Tipo assim, às vezes a gente quer mudar algumas coisas e aí a amizade, tipo, passa por novas adaptações. E o que é legal é que eu acho que a gente sempre faz o esforço de querer que a amizade passe por essas novas adaptações. Então, nas mudanças da Maria, nas minhas mudanças, a gente sempre conversa e fala, tô adaptando, mas vai dar certo, mas vamos fazer esse esforço. Porque vale a pena. E vocês, nem de longe, são as mesmas pessoas que vocês eram quando começou a amizade de não, vocês, não né? Não. São Nem um pessoas pouco. totalmente diferentes, então acho que a amizade também vai por esse caminho Sim. de amadurecer e transformações mesmo da vida. Vocês falaram que estavam recapitulando. Eu não conversava direito com ninguém, assim, Não, do Inquietude. Eu conversava com a Luciana, porque ela é minha afilhada do Coração Inquieto, então eu já tinha uma proximidade ali. Mas, tipo, eu não era próxima. E aí ela foi me inserindo e foi... E eu acho isso muito bonito, porque às vezes, quando a gente chega num grupo de amigos, né? As pessoas têm ciúmes, então as pessoas ficam... Não, que eu não tenha, se Eu já tô aqui, as taurinas estão ficando malucas. Não que eu não tenha Ela não teve ciúmes, ciúmes mas... da vida dela, entende? Ela não quis... Ela quis que eu entrasse na vida dela. E aí eu entrei muito. E sim, ciúmes, sempre, normal. Nós todas. Mas A gente faz drama e tal. a gente faz drama, tá me trocando, não sei o que lá. Mas foi muito disso. Mas a Gabi também, a gente fala isso, mas é muito engraçado, porque tem essa parte do Inquietude, que são nossos amigos em comum, mas tem uma parte que não são amigos em comum, mas que todos os meus amigos sabem quem é a Gabi sabe quem é todos, e o contrário. Sim. Então sempre tem as amigas do Marista da Gabi, então tem as amigas do Marista, e sempre que a gente sai, a gente encontra com elas. Tipo, hoje em dia a Maria sabe todas as fofocas do grupo do Marista, e já tem pessoas e tudo mais. E tem as meninas, Marcela, Marília, que você conhece Isso, também, que eu a conheço. Thaís. Então eu acho, mas assim, com certeza, tipo, é isso, Inquietude vira uma comunidade. Então a gente se reúne na quarta e sai no sábado. E aí teve uma época que eu fiquei muito amiga, tipo, dos casais, e aí a Maria não tava. Essa época era difícil, um pouco. Nossa, Essa era época mesmo. difícil. Não era muito. Não, mas às vezes dava umas coisinhas assim. Os casais daqui? Menina, eles Fizeram fizeram um grupo. Lucão e... Não! Da velha. É da velha, não existe mais. É melhor a gente... Beijinho, a Bárbara. Não, mas cada um completa aí. E eu casou. Mas, tipo, teve isso de, tipo, eu fui entrando em muitos grupinhos de Inquietude. E aí, e tudo isso porque acho que, tipo, a Maria fazia o papel de minha amiga é muito legal. Não, mas a Gabriela vocês falam. Mas, tipo assim, no começo, com certeza, tipo, gente, olha, vai vir essa amiga, vamos... Mas eu não lembro disso. Não? Não. Ah, é porque eu sou muito legal. Você conquistou, cara. E aí você foi pra um grupinho que eu nem tava, porque eu não namorava. aí teve isso. Então a gente foi entrando, foi se inserindo e
foi dando certo, mas a Maria tá aqui há mais tempo, acho que ela pode falar ainda mais dessa questão de amizades na fé e o que elas são, como elas são firmes, né? São sólidas. São mesmo, é pra sempre, assim. Nossa senhora, eu não posso nem falar. Nossa, os amigos de fé são os que seguram a barra, né? É sempre assim. Eu acho que é o que a gente falou, assim, quando tem algum propósito maior, a amizade é diferente, querendo ou não, assim, eu vejo as amizades igual, quando a gente se aproximou no primeiro ano do ensino médio. Eu também me aproximei de muitas pessoas lá que hoje em dia não tem a mesma conexão que a gente tem. Então eu acho que a gente fala muito isso, né? Quando precisa, quem tá lá é o povo daqui. Então todo mundo, assim, hoje que me conhece, sei lá, o pessoal da faculdade fala, não sei o quê, porque é o grupo da igreja. E a gente zoa muito isso, porque vai pros rolês, quem que é esse povo retardado aqui? Só fazendo, parecendo uns doidos. É o grupo da igreja. Sim. Então, acho que na minha vida é assim também. Todos os meus amigos que eu fiz depois da faculdade sabem quem são os amigos da igreja. Não tem como dissociar isso. Então, acho que realmente são amizades que, na hora que precisa, são eles que estão ali, né? Sim. E a gente já tá indo pro final, porque, né? Senão a gente vai levar uma Ixi, Maria, nossa, tem muitas coisas pra falar ainda. Tô Calma. Tá bom. Mas a gente quer agora que vocês contem. Eu quero um relacionamento, sobre... Foi mais ou menos nessa época, tipo, que eu tava namorando, então eu tinha vários... Quando eu fui... Uma vez fui falar de Nossa Senhora, e aí a Maria Clara me mandou uma cartinha que é muito... Tipo assim, que foi muito bonitinha, porque é muito parecido. Tipo, a gente fez o 12º Coração Inquieto, a gente fez a mesma faculdade, a gente falou juntas... Tipo, eu falei junto com ela pela primeira vez, e aí eu ia falar sobre Nossa Senhora num lugar especial, e ela falou, e aí eu acho que ela terminou assim, Maria de... Não, como é que é? Maria de Nossa Senhora e Gabi de Nossa Senhora. Então Nossa Senhora uniu muito a gente, os nossos testemunhos, a referência dela como mulher, as coisas que a gente se inspirava. Então eu colocaria a reunião de Nossa Senhora como momento especial. 1000 adorações que a gente adoração nós temos nas costas. Muitas. De tipo. Que foi onde a gente cresceu muito também fazendo a adoração. Sim. Tipo, rezando. Uma do lado da outra, e aí uma rezava, a outra olhava e falava isso, e puxava uma depois e voltava. Então foram muitos momentos assim. Acho que só isso. Eu acho que assim, se fosse pra eu falar, eu falaria essa de relacionamento, porque eu lembro... Amiga, você lembra dessa? Então, e a gente lembra de você nessa reunião, abaixo. Essa parte a gente vai estar deixando baixo mesmo, mas essa reunião, porque assim, eu lembro que o Inquietude cai no Dia dos Namorados, e assim, gente, você vai ficar falando de namorado dentro do Inquietude, não rolava. Só que vocês fizeram isso ser uma coisa muito legal. Porque vocês trouxeram a identidade de vocês dentro daquilo e falaram de relacionamento que não necessariamente era ali com o namorado. A Maria não namorava e ela trouxe a experiência dela. Então, e falar de relacionamento um com o outro, tipo, sobre como a gente tratar o outro. E eu acho que foi muito a cara de vocês, porque também acho que muita gente vê vocês como as pessoas que falam coisas sábias nas conversas profundas, sabe? E aí vocês abriram essa conversa profunda pro grupo todo e era assim um monte de gente sentada no chão. Foi mesmo. Foi muito legal. E teve até o negócio do bombom. Gente, posso falar uma coisa? Essa reunião. Posso falar uma coisa? Ela tá em outro lugar. Olha isso. Agora a gente mudou ela pra outro lugar. Vocês fizeram a dinâmica de dar um papel de bombom. Sim. Sabe quem me deu? Quem? O Matheus. Viu? Já tava plantando a sementinha. Tava previsto. Então, eu acho que foi muito isso. Vocês sabem trazer o jeito de vocês pra cada coisa e foi um momento marcante, eu gosto. E fora do grupo, eu acho que foi a Gabi me segurando em várias coisas. Sim. Assim, a Gabi já me salvou de várias, assim, de PT a qualquer coisa, assim, ela já me tirou de um monte. E quando eu precisei, assim, a Gabi foi pro hospital comigo. Eu vou chorar. Não, eu tô aqui, eu vou olhar pro teto pra ver. Quando eu tava no hospital, eu peguei Covid e minha mãe também. E era uma época que não tinha vacina ainda. Então só podia ir ficar comigo quem tinha Covid, tinha tido Covid há pouco tempo. E pra glória de Deus. Foi pra isso.
isso, Jesus, foi pra isso que eu peguei. A Gabi tinha pegado o Covid um pouquinho antes, assim. Então ficou a Gabi e meus irmãos comigo lá. E assim, eu lembro que no dia que ela chegou, eu tinha acabado de descobrir, né, que a minha mãe tinha tido Covid. Ela fala que eu tava de costas, né? Eu fui pra lá e eu liguei pra minha psicóloga antes, óbvio, né? Tipo, eu tô indo pro hospital, vou ficar com a Maria Clara, tipo, surgiu essa possibilidade. Como eu me comporto? Porque eu já queria chegar lá, tipo, mandando, né? Tipo, Aí a minha psicóloga falou, você vai ficar quieta e você vai fazer o que ela quiser. Aí eu, consigo. Aí eu falei, se ela não quiser fazer nada, você vai fazer nada. E eu não queria fazer nada. E aí eu cheguei lá, eu juro, ela olhou assim, você veio e voltou. Tadinha. Não, mas eu cheguei, tava drogada de droga, né? Ela tava muito mal e tipo, o Isso médico é tinha poético. acabado de passar, eu cheguei, tipo, tinham vários médicos na sala, então assim, não deu muito. E tava eu e a Luciene, então, tipo, eu entrei, eu lembro direitinho, tipo, as cortinas estavam fechadas, tipo, tava um lugar, era uma UTI, então, tipo, aquele silêncio, só barulhinho de hospital. E aí a Maria, tipo, olhou assim, viu que eu tava lá e virou, deitou de costas. Tipo, ela já estava deitada de lado, assim, e continuou deitada de costas. É porque era muito difícil também mover, Mexer. eu lembro. Aí... E a gente terminou esse dia fofocando. Sim, aí eu comecei a conversar com a Luciene, coisas aleatórias, tipo, bater mal papo com a Luciene, assim. Aí, de repente, ela começou a falar umas coisas, assim, ela... isso! Aquilo! Aí a Luciene foi embora e aí, tipo... A gente conversou. E assim, a Gabi virou uma pessoa que as enfermeiras do hospital conheciam. Então elas perguntavam onde é que tava a Gabi. Ela me forçava a comer, uma coisa que a gente nunca imaginou que a gente ia passar, né, amiga? Mas eu não tinha apetite, a Gabi forçava pra eu comer. Até que teve um dia que a Gabi me levantou da privada porque eu não conseguia levantar sozinha. Teve esse episódio. E a enfermeira não conseguia me levantar e a Gabi fazia crossfit na época. Aí eu falei, vem pra cá, crossfiteira. E aí ela foi e me levantou, assim. Sim. Eu acho que, assim, todas as vezes que eu tenho alguma dúvida ou alguma coisa na minha vida que eu me sinto sozinha, alguma coisa, eu lembro do que a Gabi fez por mim, assim. E eu lembro que eu não vou estar sozinha. Porque no dia que, tipo, não podia por uma questão de saúde outras pessoas estarem lá, ela tava, sabe? Deus deu esse presente dela ter pegado Covid um pouco antes. Foi 100% pra isso. E dela tá comigo nesse momento, assim, porque ela ficou lá. No dia que eu fui pra São Paulo, ela tava lá. Sim. Ela ficou me esperando no quarto. E aí eu ia fazer hemodiálise na UTI e voltava e ela tava lá. Ficava me esperando fazer hemodiálise, conversando tchau comigo. pra ela, assim, tchau, amiga, vai com Deus. Foi. Foi o pior momento da minha vida. E vocês sempre buscam muito esse apoio uma na outra, né? Então tudo que a outra vai fazer, tudo que vocês vão fazer pede a opinião da outra. Sim. Como foi pra você, Gabi, assim, esses dias sem a Maria, sem ter aquele socorro ali no WhatsApp? Você precisava de alguma opinião e aí meio que não tinha Amiga, isso. minha vida era só a Maria, tipo, eu não tinha opinião de nada, eu acho, nessa época. Foi muito intenso, tipo... Nossa, gente, eu rezei de tanto, tipo, às vezes eu fico parando pra pensar aonde eu ia nas minhas orações, do tipo assim, um dia eu tava lá no hospital, eu tinha ido no quarto, não dava pra ouvir os passarinhos, mas na minha cabeça lá, de questionar muito a nossa fé juntas, de pensar muito o que a gente, tipo, como que a gente, no que a gente acreditava, quem é o nosso Deus, essas coisas. Então, até nesse momento... Tipo, a Maria tava lá, mal, e a gente tava assim, nossa, amiga, mas e a inquietude? O que você acha que a gente faz? Então, tipo, eu tentava não desabafar demais também, porque eu sabia que ela tava no momento dela, mas eu super chegava lá e falava, menina, reunião de coordenação. É porque a gente tava as duas na coordenação nessa época, e ela ia nas reuniões e eu não, então ela me passa, o que aconteceu? Precisando de uma ideia pra uma reunião quarta-feira, você não tá tendo nenhum, tipo, ela no estado, então, tipo, a gente... Mas era pra distrair também. Quem que vai fazer a novena? Eu lembro que teve essa conversa, quem que vai coordenar a novena? Como que a gente pode fazer? Porque era pandemia, então já tava Sim. claro, o novembro ia voltar presencial, então tinha... tava. E enquanto essa conversa rolava lá em cima, eu lembro direitinho um dia, lá embaixo, na porta do hospital, a gente tava quase indo embora, aí a gente foi dar a mão pra fazer uma oração, aí eu lembro, tipo, os coordenadores eram a Amandinha e o João Marcelo nessa época. E aí a gente deu a mão, eu dei a mão pros dois, e aí a gente olhou e a gente falou,
o Inquietude só tá indo porque Deus quer muito que ele vá. Então, tipo assim, a gente vê tudo que a gente passou, todos os momentos, e o Inquietude estava lá. Então, acho que assim, vários momentos de muita alegria da vida de vocês foi dentro do Inquietude, os momentos difíceis foi ali dentro do Inquietude, o Inquietude estava ali na porta do hospital, todas as quartas rezando por você. E no pior dia foi o dia que eu recebi a cartinha do Inquietude, assim, da coordenação, porque vocês foram lá. Vocês nem conseguiram me ver na janela. Aquela Você lembra desse dia? Foi esse saiu dia, na foi esse janela dia. e eu não consegui nesse dia. Foi. E foi um dia que eu passei muito mal, que eu tive transfusão de sangue, né? Foi essa questão. Que o Matheus dormiu no sofá do hospital, porque ele não queria voltar pra casa. Então foi um dia muito tenso, assim, que as pessoas acharam que eu tava muito ruim e eu tava me sentindo muito mal. E vocês, como vocês não conseguiram me ver, vocês todos assinaram um papel, uma cartinha e mandaram pro meu quarto. E eu recebi esse dia. E eu tenho certeza que isso me fez passar, assim, sabe? O Inquietude foi essencial nessa minha fase. Porque eu sempre falo que eu não conseguia rezar. E eu tenho certeza que vocês rezavam por mim. Não tenho certeza mesmo. Vocês me mandavam rezava muito. Quantos terços no Webex? Temos prova. E eu ia falar isso, amiga, porque assim, você falou ali que sua vida era isso, e eu lembro que teve um dia que, num terço, você tava lá, eu acho que a Maria tinha ido fazer hemodiálise, não sei, você tava dentro do hospital, e aí, sei lá, a gente tava rezando o terço, e não tinha alguém pra puxar o próximo mistério, e você abriu a câmera, e você rezou ali de dentro do hospital, então assim, realmente você tava ali... Eu juro, eu não sei quantas inspirações, tipo assim, malucas, do tipo, vamos rezar pro sangue dela circular em todos os... Era isso! A gente rezava uma coisa muito específica. E cada mistério era uma coisa, não, pra que nesse a máquina da hemodiálise Não dá momento. Ai, gente, tem que ir agora, né? Exato! E que Mas hoje eu o lembro. sono dela seja bom, que ela tenha bons sonhos e que a cama esteja confortável, que o travesseiro do hospital seja bom. Que a comida de hospital, apesar de ser ruim, seja muito E gostosa. que hoje tem aquela. Era gelatina que você gostava. gelatina. Que hoje tem a gelatina que ela gosta. Eu não sobreviveria sem essas pessoas. Cada mistério era pra uma coisa e rezava e fazia vídeo e carta. E você tinha muitas ideias mesmo. Gente, a gente- O que Nossa, você pode vídeo fazer pra até- Maria? E não dá pra falar desse momento sem a Dora também, porque ela poderia facilmente estar aqui conosco. Sim, em todas essas histórias. Em todas, Mas a Dora também pensou nessa reunião dos relacionamentos. ela Sim, também tava. Foi mesmo, eu lembro. ela era pra ela fazer, mas aconteceu alguma coisa no dia. E aí ela só ajudou a gente antes, que foi super essencial. Então, nossa, a gente foi uma fase assim, realmente, eu não pensava em muitas coisas além da Maria, assim. Mas sim, na minha vida, nas horas que nunca aconteceu nada tão grave, graças a Deus, mas nas horas que eu precisei, tipo, quando meu pai ficou mal, a Maria me mandava mensagem o dia inteiro, ela tava sempre perguntando, ofereceu pra levar coisa no hospital, ofereceu pra ir pra lá, e eu assim, miga, fica quieta em casa, porque você não pode ficar nem um pouco doente, você não me apareça aqui. Então, assim... Mas eu lembro também de rezar pelo seu pai, vocês falando de rezar coisas específicas, e eu lembro que tinha sido muito recente que eu tinha saído do hospital. Então eu sabia do que ele precisava. Sim, ela, tipo... Então eu lembro que quando eu ia rezar, eu lembrava. Lembra a máscara? A máscara. Tipo, a Maria tinha acabado de usar. E aí, tipo, lá... Lembra? Você me mandou até fotos, tem uma imagem. E... Horrorosa. E aí, tipo, ela, não, Mig. E eu assim, meu Deus, não vai ter que fazer isso, vai ser o fim. E ela, não, Mig, isso vai ser a salvação. Fica tranquila, é muito bom. Que bom que o hospital tem isso. Então, de me tranquilizar muito. E mil outras situações, assim... Namoro, gente do céu. Não, gente. Os Arthurs que agradeço. Gente, teve uma vez que a gente foi pra tribo do açaí que eu nunca chorei tanto na minha vida. E tava lá ela e a Dora, tipo, amiga, vai dar tudo certo. E eu assim, no meio do restaurante. Então, assim, claro. Mas teve uma vez que você me pegou também sentada no chão do Inter chorando. Essa... Domingo, amiga! Então, acho que é muito tipo de ser suporte mesmo, uma pra outra, de querer levantar. E em tudo, tipo, noias profissionais, desabafos de terapia. Nem sei se é saudável ficar contando tudo que acontece na terapia pra outra pessoa, mas eu conto tudo. Saio da terapia e miga, aconteceu isso. Olha Terapia da terapia. Olha que reflexão incrível essa que eu tive.
E sempre com muito Deus no meio. Sempre com muito Deus no meio. Então, assim, nos momentos de desespero, uma olhar pra outra e falar assim, amiga, Deus tá cuidando. E é isso. Segura na mão de Deus e vai dar certo. E vai. Então, acho que não teria. Não tem Gabi sem Maria, nem Maria sem Gabi, e nem Gabi e Maria sem Deus. Inquietude. E sem inquietude. Não tem. É muito lindo ver isso de fora, assim, a amizade de vocês. É muito inspiradora. Pra nós duas, né? A gente quer ser vocês futuros. A gente tá chegando lá. Não, que isso. Mas assim, a gente já aposentou um pouco. A gente pode dar esse título pra você? É oficial. Obrigada. Mas assim, a gente admira muito a amizade de vocês. Realmente é muito lindo de ver, né? A história e tudo que vocês já passaram. E acho que todo mundo enxerga isso. Mesmo quem não é tão próximo. Assim, acho que os meninos de Inquietude também veem isso, sabe? Então é muito legal. E aí agora, pra gente provar essa sintonia, vamos fazer uma brincadeira. Ah, que legal! Ah, que legal! Eu fingi que eu não espontaneidade. Nem é eu tava na terapia. Nem é. Ai. Então, a gente vai fazer algumas perguntas pra vocês e vocês vão escrever a resposta no papel. A questão é, vocês não têm sintonia? Vamos lá, evento do Inquietude. Esse é fácil. Ah, eu sei o meu, não sei o dela, eu acho. Esse a gente vai. Eu acho que ela... Pronto. Não, eu não, peraí. É porque eu só tô lembrando de 2 eventos. Eu também, é por isso que eu botei o que é. Mais legal. É. Apesar da Gabi não social gostar eu muito. gosto. Então, eu Mas pensei social na eu gosto social. muito, mas Apesar de Tipo- você não gostar muito de nós. Mas da Gabi. eu sei qual que é o meu. Vai cortar. Essa a gente Não, mas o meu tava fácil. A gente Macarrão? quer... Eu acho que você gostava de estrogonofe Amiga, também. eu sempre como macarrão. Tá vendo? Tá dando treta, sabe? Eu sei qual que é o da Maria Clara. Sopa de não sei o que lá, que ela amava levar pra faculdade. Nossa, Sopa! passou nessa Tô zoando, fase. tô zoando. Pelo amor de Nossa, comida preferida é sopa? Não, é porque eu Sopa ficava é janta? indignada. Sim. Mas pode ir pra próxima, essa parte vai cortar. Sopa é janta de quem tá doente. Inteira! Tá Preferida. Ferrou. Não. Se vira, meu filho. Nossa, a Mas Gabriela não, não vai vai acertar. acertar nunca. Deixa eu tentar chutar aquilo. Eu nem já sei, sei. eu não tô Lembra lembrando. daquele quiz que a gente fez no Stories, que era batalha de músicas? Tananana, É. dava uma música no Vamos lá, uma palhinha pra gente. Gente, eu posso falar uma super noia que eu tô. O microfone tá muito perto da minha boca, minha voz vai estar estragada. Eu tenho certeza absoluta. Ai, Ramos. Desculpa. Não, mas essa aí. Não, desperta. É porque desperta e passa a minha. Essa sua tá óbvia. Ai, meu Deus, não sei se tá tão óbvia mais. Vixe, Maria. Escreve Agora agora a a da pessoa. minha. Eu não tenho música A favorita. Gabi não tem. Eu não sei o nome. Mas Então, uma que talvez você minha- goste, que É. entendeu? Que você escuta muito. Não pode falar palavrão. Eu vou ampliar nos chats. É o nome dessa Eu música também. sou, viu? Chama de um Eu nome. sou a música. amor. É porque eu realmente não sei nome de música, gente. É difícil da Gabi. Tá, eu vou fazer uma outra que vai ser mais fácil. Gente, pra quem não sabe, elas são as 2 maiores podcasters do Brasil. Então chegou a hora de colocar o podcast preferido, uma da outra. Das duas. Que existe ainda? Já acabou. Ah, era pra ser o Tá preferido valendo? comum? O preferido? Ah, não, não, o seu não. preferido é o preferido da Maria. cada um. Gente, De sempre. Não, mas é porque o meu de sempre antigão é o Wanda. Não. E aí eu botei o seu o Não Inviabilize. Corta. Essa Gente, brincadeira não consegue. a sintonia Vai não cortar. tá em dia. Eu ia botar a calcinha larga. Eu achei que todas iam de Ana é minha.
Eu tava certa, então. Mas você sabe que eu gosto mais do Wanda do que do Noia? Amiga, eu ia botar o da Treta. fofoca ou o da Bela Reis, que você tá 100% viciada. E eu tô com ciúmes da Bela Reis, porque é a Ai, mas ela é tudo. Quem viu o texto de anos de casado? A Maria Clara, então. Ai, cara, Eu tenho ela no Telegram, a gente conversa. Gente, eu não consigo seguir ela só de ciúmes, porque eu fico assim, ela tá. Não sigo. Não sigo. Adeus, Vai. amor. Tem mais? Agora, já que a Gabi pediu, vamos de cantor. Ih, eu não pedi, era só que. Eu sou da Maria Clara. Eu não sei qual é o meu, mas o seu tem. Amiga, você vai ter que pôr alguma coisa. Não. É alguma coisa que você gosta. Pelo amor de Deus. O meu é fácil mesmo. Uma coisa que eu escuto, que eu gosto muito. Gente, essa é a pauta da minha terapia. Eu não sei escolher essas coisas. Não tem uma objetiva. Eu não sei. Você sabe falar algum de mim? Cara, eu sei falar vários. Você pode fazer uma lista? Não, eu sei falar vários, mas o que eu mais gosto. Não, o que você mais gosta não, mas eu sei falar vários. Pode ser... É difícil, né? É porque assim, por exemplo, se você for perguntar... Banda. Não, mas tipo assim, quais músicas que marcam... Tipo assim, quais músicas que eu lembro da Gabi? Nossa, aí tem... Tipo, cantores que... É porque se for pensar, cantor pra vocês duas juntas. Ana Ana Vitória. Vitória. Sim, É. ficou nós duas juntas. Não, que Ana Vitória tem... Ana Vitória tem MC Tá, Duda Beat. Lineker. Nossa, Lineker muito. Tim Bernardes. Sim. Mas é mais você e o Arthur, mas eu já... É mais você. Ah, que bom. Que isso? Eu tava de você. Porque 70 anos de idade elas têm. É só. Você A Gabriela, tá vendo? A gente acha então faz Lineker, que eu Tim sou totalmente de Bernardes. personalidade. A grande descoberta é que, será? Será? Amiga, você tem Será? muita Você me lembra personalidade. disso sempre. Ano não tem como pensar em amizade sem pensar em vocês duas. Eu acho que a gente gritou muito. A gente admira muito vocês, a gente ama vocês e a gente ama poder participar dessa amizade também. Eu cheguei aqui por causa da Júlia e fui muito acolhida, então eu me sinto muito bem com vocês. Vocês são minhas amigas na fé também hoje em dia e eu sou muito feliz por isso. Ai, que bom. E assim, vocês estão falando que vocês não são exemplo, eu entendo, a gente não quer se colocar aí, né, numa posição, mas eu me espelho muito em vocês, assim, dentro da fé, a amizade de vocês, a relação que vocês têm. Como eu falei, eu admiro muito essa relação de vocês e a cada uma individualmente. Já tem um tempo aí que a gente se conhece e desde então eu aprendi muito com vocês. Eu sinto que eu cresci muito só de ter o privilégio de conviver com vocês e poder participar de um podcast pela primeira vez na vida. Realizando sonhos. Realizando um de vocês. sonho. A gente é muito podcast. Muito! Foi muito legal. A gente já sabia, né, que esse papo ia durar um tempinho aí, que ia ser muito legal, não tinha dúvidas disso. Mas foi um prazer enorme poder entrevistar vocês. A gente tá muito chique, gente. E é isso, eu amo ter vocês na minha vida. Muito obrigada por tudo e somos muito felizes com vocês aqui. A gente que agradece, Muito, né? Nossa, demais. É muito bonito, assim, ver os frutos, porque, assim, É uma coisa que a gente nem sonharia É. fazer, né? Não, quando vocês chamaram a gente pra falar juntas sobre amizade, a gente ficou assim, meu Deus, realmente foi é muito feliz, é muito verdadeiro, então que bom que gera frutos, né? E que seja É um presente que Deus nos deu, a nossa amizade. Sim. E que bom que ele fez isso germinar, assim, né? Sim, que pra impacta outras as pessoas positivamente. Além da gente mesmo. Isso, e que, né, rezem pela nossa amizade, a gente Vai, reza sempre. sempre, Sim. né? Vamos colocar isso e muito Te obrigada. amo. Vamos de abraço em Obrigada,